Bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço. Hoje é um dia de reflexão. Há exatamente um ano, os gaúchos receberam a notícia da primeira morte por coronavírus no estado. Uma senhora de 91 anos, moradora de Porto Alegre. Georgette Richa Bechara Khalil, nascida no Líbano, no Oriente Médio, veio morar no Rio Grande do Sul em 1960. Era viúva, tinha 3 filhos. Morreu depois de ficar 7 dias internada no Hospital Moinhos de Vento. Essa primeira morte aconteceu num momento em que os gaúchos ainda estavam tentando entender a pandemia que chegava ao estado. Passado um ano, são 17.449 vidas perdidas para o coronavírus. Só ontem foram confirmadas mais 341 mortes, nesse que é o pior momento da pandemia. Hoje o Jornal do Almoço vai homenagear mais uma vez essas pessoas que partiram e recontar os momentos trágicos de uma pandemia que levou tanta tristeza a milhares de famílias e a todos os gaúchos. E hoje também vamos começar um quadro novo no programa. Os nossos repórteres vão conversar com as comunidades mais atingidas pela crise causada pela pandemia. O Jornal do Almoço está começando. Há exatamente um ano era confirmada a primeira morte por Covid-19 aqui no estado. Uma idosa de 91 anos de idade que estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Hoje nós já passamos das 17 mil mortes. São exatamente 17.499 vidas perdidas. Pessoas aí que deixaram suas famílias. Temos 801.499 casos confirmados. Felizmente, 758.016 pessoas conseguiram se recuperar dessa doença, o que representa um percentual de 95% de pacientes recuperados. Nós vamos falar agora sobre a lotação dos leitos de UTI. Os números têm mostrado uma melhora, mas nós ainda estamos com os hospitais funcionando acima da capacidade. Nós vamos falar sobre isso com o Matheus Felipe, porque apesar da queda, nós ainda estamos numa situação preocupante, né, Matheus? Oi, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Jornal do Almoço. Sim, Cris, é uma queda, ela é muito pequena, né? Mas ela apresenta, sim, um declínio nos últimos 7 dias quando a gente compara com a quarta-feira da semana passada. Dá para ver que há um declínio, principalmente, Cris, nos leitos clínicos. Isso porque eu vou mostrar para vocês agora através de uma tela que a gente consegue materializar melhor os números. Olha só. A quantidade de doentes agora tem essa queda de 7%, ela é inferior a uma semana antes. Lá no dia 17 de março, eram 5.279 pacientes nos leitos clínicos. E hoje, nessa última atualização, às 10 da manhã, são 4.933 doentes em leitos clínicos. Na primeira semana de março, a gente sabe que teve um aumento lá de 38%. O que os especialistas disseram, Cris? Que isso se deve muito à bandeira preta, né? As restrições dessas 2 semanas de bandeira preta. Vou chamar uma outra tela para mostrar para vocês como é que funciona quando a gente compara por semana e aí dá para perceber também mais uma queda. Olha só, quando olhamos para a média móvel, a queda é de 5,18%. Na semana dos dias 11 a 17 de março, eram 5.349 pacientes e na semana do dia 18 ao dia 24, são 5.072 pacientes em leitos clínicos. E essa variação, os especialistas, eles dizem que é pequena, mas ainda não desafogou, Cris, como você falou, os leitos de UTI. Deixa eu mostrar essa tela para vocês rapidão, para mostrar que os leitos de UTI, eles estão 106%, né? Então, 6% acima da capacidade, ou seja, de 3.498 pessoas para 3.281 leitos. Esse déficit de leitos teve uma queda de 20% também, Cris. Quando a gente compara do dia 16 de março, eram 268 pessoas e agora são 217. Há essa queda, mas isso agora vai se refletir no comportamento das pessoas de acordo, por causa, claro, tem agora essa nova liberação, então vai ter essa preocupação para as pessoas se cuidarem cada vez mais, né, Cris? Exatamente, é bem importante, né, que as pessoas tomem aqueles cuidados básicos, né, Matheus, que a gente fala sempre de cuidar principalmente com a higiene das mãos e com a máscara. Muito obrigada pelas informações, gente, a vacinação segue aqui no estado. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso vacinômetro. Olha só, 830.608 pessoas já receberam a primeira dose. Isso representa 16,3% do grupo prioritário.
276.770 já receberam a segunda dose e isso representa 5,4% do grupo prioritário. No total, 1.107.378 doses foram aplicadas aqui no Rio Grande do Sul, se somarmos a primeira e a segunda dose. E uma notícia que veio agora de manhã traz um pouco mais de esperança também de ver esses números de vacinados aumentarem. O governo gaúcho confirmou que há uma expectativa de receber até 700 mil doses de vacinas nos próximos dias. Essa expectativa parte de uma projeção feita pelo Instituto Butantan da entrega de mais de 10 milhões de doses de Coronavac para os estados. Na região dos vales, as doses que chegaram essa semana já estão sendo aplicadas na população. Eu vou falar sobre esse assunto com a Kelly, porque eu lembro que outro dia a gente falou que tinha tanta gente ali esperando para se vacinar que as doses não chegaram até o fim da manhã. Como é que está a situação agora aí, Kelly? Bom dia, Cristina. Bem lembrado. Bom, hoje a situação foi bem diferente em comparação com aquele dia. A gente tem imagem para mostrar. No Parque da Oktober, o maior movimento foi bem cedinho. Ao longo da manhã, a vacinação foi tranquila, com poucos carros e pedestres nas filas. Isso acontece porque a Prefeitura organizou um calendário de vacinação que começou a valer a partir de hoje. Nesta quarta, podem se vacinar pessoas acima de 74 anos. Amanhã, idosos com idade entre 72 e 73 anos. E na sexta, pessoas com idade entre 70 e 71 anos. Essa organização é para justamente evitar as filas que a gente mostrou na semana passada, quando todas essas faixas etárias procuraram a vacinação no mesmo dia. Olha, desde o começo dessa campanha de vacinação contra a Covid, Santa Cruz já vacinou cerca de 11% da população. Hoje a cidade está com 1.140 casos ativos de coronavírus e esse número, apesar de alto, vem diminuindo. Há mais ou menos uma semana, esse número era cerca de 35% maior, Cristina. Bom, que boa notícia, Kelly. Muito boa mesmo. Obrigada aí pelas suas informações. Em Pelotas, cerca de 27 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina. E hoje segue a imunização por lá. Patrícia Porciúncula, os idosos a partir de 76 anos que não conseguiram se imunizar no fim de semana vão poder receber agora a vacina. Isso mesmo, Cris. Bom dia para você, bom dia a quem está nos assistindo. Então, nos últimos dias aconteceu a vacinação aqui em Pelotas no formato drive-thru para um grupo de idosos. Mas então, quem não conseguiu ir não tem problema, porque ainda tem doses disponíveis. Então, hoje está acontecendo essa vacinação, mas não mais no formato drive-thru. Então, olha só, hoje estão recebendo a dose idosos a partir de 76 anos. Amanhã é para idosos a partir de 75 e sexta para idosos com 74 anos ou mais. A vacinação sempre começa às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde. 7 escolas em diferentes bairros são pontos de vacinação. A lista desses locais foi divulgada nas redes sociais da Prefeitura. Não pode esquecer de um documento de identidade, comprovante de residência e cartão SUS ou CPF. Lembrando que se a pessoa apresentou sintomas gripais nas últimas 4 semanas, não deve se vacinar, segundo a Prefeitura de Pelotas. Quase 8% da população aqui da cidade já recebeu então a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Cristina. Patrícia, queria falar um pouquinho contigo sobre a nossa fronteira, né? Porque o governo uruguaio tomou algumas medidas ali para evitar a maior contaminação da Covid-19 no país e, entre elas, o fechamento dos nossos free shops, é isso? Pois é, Cris, essas novas restrições no Uruguai acontecem até o dia 12 de abril. E uma das medidas, então, é o fechamento dos free shops em cidades uruguaias que fazem fronteira, então, com Jaguarão, Santana do Livramento e Chuí. Existe também a preocupação com a variante brasileira, que foi detectada em grande parte dos casos registrados em Rivera, então, dos novos casos registrados em Rivera. Quem tem mais informações e conversa agora ao vivo com a gente é o repórter João Pedro Lamas. Oi, João, bom dia para você.
Muito bom dia, Patrícia. Bom dia também para quem está nos acompanhando. Patrícia, bem como você disse, esse decreto por parte do governo uruguaio começou a valer hoje e ele impede a abertura dos free shops nas fronteiras. A intenção por parte do governo uruguaio é justamente evitar a circulação de pessoas pelo território uruguaio, a disseminação do vírus e também a sobrecarga do sistema de saúde. Vocês podem ver aí nas imagens como que está a movimentação junto às lojas da fronteira aqui de Santana do Livramento com a cidade uruguaia de Rivera. Os free shops, na sua maior parte, estão fechados sim. E como o decreto aponta que os free shops é que devem permanecer fechados, de acordo com a Prefeitura de Rivera, outros tipos de loja podem abrir sem problema nenhum. A fiscalização fica a cargo da polícia e também por parte do Ministério do Trabalho uruguaio. E essas medidas foram colocadas em prática, Patrícia, pelo governo uruguaio, justamente por conta do aumento no número de casos de infectados pela doença no Uruguai. A média de casos por dia subiu do mês passado para esse mês de 500 para 1.000. A situação se tornou ainda mais perigosa na última segunda-feira, quando veio o recorde: 2.600 casos de infectados pela doença e quase 20 mortes. É uma situação que preocupa também por conta da situação da variante da doença aqui do Brasil. Santana do Livramento, inclusive, acabou proibindo a circulação de veículos de turismo aqui pelo centro e também o estacionamento desse tipo de veículo, justamente para evitar a vinda de turistas aqui durante esse período delicado. Além dessa situação, nos free shops, o Uruguai anunciou a suspensão das aulas, também serviços públicos não essenciais e outras medidas para evitar a circulação de pessoas pelo Uruguai e a disseminação da doença. Patrícia. Obrigada, João, pelas informações. Agora a gente muda de assunto para falar que o Ministério Público vai investigar se o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, cometeu o crime de responsabilidade e improbidade administrativa por ter alterado o calendário de vacinação contra a Covid. Cerca de 400 agentes da área da segurança pública, como policiais civis, militares e federais, já receberam as doses. Só que essa medida é diferente da orientação do Ministério da Saúde. O Ministério Público entende que os grupos prioritários estão sendo prejudicados. Segundo o Plano Nacional de Imunização, antes dos profissionais de segurança estão idosos, profissionais de saúde e indígenas. Apesar de os municípios terem autonomia para montar o esquema de vacinação, a orientação do governo do estado é seguir o cronograma do governo federal, justamente pelo número limitado de doses. O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, disse que não foi intimado pelo Ministério Público e que o calendário de vacinação não será alterado. Se condenado, o prefeito pode perder o cargo, pagar multa e ter os direitos políticos suspensos. Cristina. Ok, Patrícia, obrigada pelas informações. A gente vai falar agora sobre o drama de uma família atingida pelo coronavírus. Isso aconteceu em Cruz Alta, gente. Em menos de uma semana, morreram 5 pessoas da mesma família. Que situação trágica, Matheus, para essa família. Nossa solidariedade desde já aqui a todos os familiares. É muito triste mesmo, Cristina. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Almoço. A gente vem mostrando, o drama de milhares de famílias pelo estado, pelo Brasil, pelo mundo, vítimas com parentes vítimas da Covid-19. Só que na família Bonaldi de Cruz Alta, 5 pessoas morreram em menos de uma semana pela Covid-19. Todos estavam internados no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta. Eles ficaram internados por alguns dias, por algumas semanas. O quadro se agravou de forma muito rápida e, infelizmente, eles acabaram morrendo, então, nos últimos dias. Morreram 3 irmãos, Paulo, Aquiles e Sérgio. Sérgio morreu ontem, aos 47 anos. Os 3 trabalhavam juntos em uma oficina de carros na cidade de Cruz Alta. Eram muito conhecidos pela comunidade de Cruz Alta. Além dos 3 irmãos, morreram também a mãe, Maria Virgília, e a cunhada, a esposa de Paulo, a Salete, cunhada também dos outros irmãos que faleceram. Infelizmente, essa situação aconteceu nos últimos dias e mais parentes estavam internados, outros familiares também estavam internados no hospital. Mas, felizmente, os outros já tiveram alta nos últimos dias e estão se recuperando em casa. Hoje pela manhã, a nossa colega Graziele Bottari conversou com o Jorge, que perdeu 3 irmãos, a mãe e também a cunhada para a Covid-19. Na quarta-feira passada, nós perdemos o nosso irmão mais velho, com 62 anos,
o Paulo Ricardo Bonaldi, né? E daí já no outro dia, na quinta-feira, nós perdemos o nosso irmão, o Aquiles Atílio Bonaldi, de 58 anos. E daí já na sexta-feira, a gente perdeu a nossa matriarca aí, a nossa mãe, né? Com 83 anos. Se cuidem, porque essa doença ela não veio para brincar. Só fica a dor na alma, sem você poder fazer nada. Os nossos sentimentos à família Bonaldi, ao Jorge, a todos os parentes, né, que infelizmente estão sofrendo desde da última semana a perda desses familiares, né? 5 familiares na mesma semana, com certeza um drama muito difícil, né, de suportar. Agora eu vou mudar de assunto para falar sobre a situação dos hospitais aqui na região. Um hospital de Ijuí, o Hospital de Caridade, estava enfrentando uma dificuldade por causa da falta de medicamentos para intubação de pacientes graves. Esse problema a gente vem mostrando nos últimos dias em várias regiões do estado. Mas nesse caso do Hospital de Caridade de Ijuí, a instituição emitiu um ofício nesta semana informando o governo do estado que entrou no nível 4, considerado um nível de catástrofe hospitalar, porque 18 medicamentos utilizados para os pacientes em tratamento, casos graves da Covid, 18 medicamentos estão em falta. E com isso, há muita dificuldade para continuar recebendo outros pacientes e poder seguir dando a atenção que todos os casos exigem nesse momento. Inclusive, o hospital informou que vai precisar transferir pacientes para outras instituições caso não receba mais medicamentos. Nós procuramos o governo do estado, que informou que repassou nos últimos dias medicamentos para várias instituições de saúde do Rio Grande do Sul, mas que o Hospital de Caridade de Ijuí não teria solicitado esses medicamentos nesses últimos dias. Já o hospital diz que esteve, inclusive, em Brasília, no último dia 11 de março, reunido com representantes do Ministério da Saúde, que teria, sim, indicado a necessidade de receber esses medicamentos. A gente segue acompanhando. O governo do estado também disse que monitora a situação dos hospitais para poder dar a atenção necessária neste momento, mas com certeza uma situação dramática enfrentada no Hospital de Ijuí, já que entrou no nível mais grave da falta de medicamentos para casos graves. Cristina. Gravíssimo esse caso em Ijuí, porque esses são medicamentos fundamentais nesse momento, né? Obrigada, Matheus. Marco Mato já está aqui para falar um pouquinho do tempo para a gente. Ontem ele disse que o dia começou com cara de preguiça e hoje de novo aquela chuvinha, aquele dia cor de cinza. Como é que vai ficar agora à tarde, Marco? Então, Cris, bom dia para ti, bom dia para quem tem casa. Aqui em Porto Alegre realmente hoje foi dose dupla, né, de preguiça. Ontem, hoje também. Mas o melhor do que a gente falar é a gente enxergar como é que tá esse dia, né? Como é que tá essa quarta-feira pelo Rio Grande. Então, vamos lá, vamos começar a enxergar a capital aí. Tem bastante nebulosidade, choveu pela manhã, agora 25 graus e pode ter mais pancadas de chuva durante a tarde, também hoje durante a noite. Não é uma chuva de grande volume aqui na capital, não, é um chuvisqueiro mesmo. Agora, Caxias do Sul, na Serra, tem nuvens carregadas no céu, deve chover por lá agora à tarde, agora faz 21 graus na cidade. Erechim, no norte do estado, temperatura agora de 23 graus. Nesse momento não chove, mas tem chuva prevista para lá também. Em Pelotas, no sul do estado, a temperatura agora é de 24 graus. O céu está bem bonito por lá e já não deve mais chover hoje à tarde por lá, não. A chance de chuva mesmo era mais concentrada durante a manhã no sul do estado. Agora, Uruguaiana, na fronteira oeste, por lá o céu está limpo nesse momento, temperatura de 25 graus, mas tem sim possibilidade de chuva para a região de Uruguaiana e também até a faixa central do estado, ali por Santa Maria, agora para a tarde. Hoje, inclusive, vamos ver aqui o mapa, o que acontece, a gente tem no Rio Grande do Sul uma probabilidade de chuva pegando quase todo o território aqui do estado. Aqui no sul, que basicamente essa chance era só pela manhã. Na campanha mesmo é que hoje o tempo fica firme. As máximas hoje elas não sobem tanto não. Elas vão parar nos 27 na capital, 21 lá em São José dos Ausentes, 28 em Bagé, 27 em Santana do Livramento, 29 em Cruz Alta, 28 em Passo Fundo. Bom, hoje já é quarta-feira, o que a gente pode esperar aí para os próximos dias? Mais chuva, Cristina, mais dias de preguiça. Olha só, amanhã o que acontece no estado? Amanhã tem chuva também em todo o território gaúcho. E aí tem um destaque. Para amanhã a gente pode ter mais chuva aqui, pegando da fronteira oeste, campanha e sul do estado. Chuva que pode passar de 30 milímetros e pode vir em pouco tempo e gerar alagamentos. As máximas de amanhã, elas já começam a subir um pouquinho mais. Amanhã já tem uma linha de 30 aqui de Porto Alegre, Uruguaiana, 34 em Itaqui e também lá em Santa Rosa. Ou seja, amanhã já é um dia que vai fazer calor à tarde.
mas também com um pouquinho de chuva. E na sexta-feira o que a gente vai ter também é chuva pelo Rio Grande do Sul, chuva isolada, não é uma chuva generalizada e que também não vai durar o dia inteiro, ela tem períodos de abertura de sol. Agora, Cris, eu estou recebendo tanta mensagem, hoje ainda é quarta-feira, o pessoal já quer saber do fim de semana. Então, vou fazer alguns contatos, daqui a pouquinho eu volto para contar, né, o que a gente pode esperar aí do próximo sábado e próximo domingo. Combinado. Até mais, Marco. Até. Depois do intervalo, um pedido de socorro em um programa de rádio no interior salvou uma mulher que sofria violência doméstica há 20 anos. A gente vai trazer todos os detalhes para você em 1 minuto e meio. Depois do drama de esperar numa fila por uma vaga em UTI, pacientes com Covid em estado grave podem ficar sem analgésicos e sedativos usados em casos com ventilação mecânica. O médico da Santa Casa de São Gabriel, na fronteira oeste, pediu ajuda para o prefeito da cidade. Foi muito incisivo ao me ligar. Vamos perder vidas por falta de medicamentos, anestésicos, sedativos. A situação é dramática em outro município gaúcho, Ijuí, na região noroeste. 18 medicamentos estão em falta no Hospital Caridade. Sem essas medicações, dificilmente a gente consegue trabalhar na UTI e nas emergências em geral. A gente solicita apoio principalmente da população, mas dos órgãos públicos. A Associação Hospitalar Caridade comunicou que entrou no nível 4, que quer dizer catástrofe. Isso diante da escassez ou falta de produtos, medicamentos e equipamentos. A gente não tem estoque, eles não nos fornecem, a gente já tem pago as medicações à vista e essas medicações não estão chegando por problema de produção mesmo, realmente muito grave. Isso põe em risco a vida dos pacientes que nós estamos atendendo. Enquanto os profissionais de saúde do Hospital Caridade de Ijuí vivem horas de desespero e angústia, em São Gabriel o socorro veio da cidade vizinha. Cacequi emprestou 3 remédios do chamado kit intubação para a Santa Casa, que está com os 15 leitos de UTI ocupados e os 60 de enfermaria também. Esses remédios são essenciais para garantir a qualidade do tratamento. Sob pena dos pacientes, ter o desconforto por conta da intubação, que no momento que vai deixando de ter efeito sedativo, faz com que o paciente lute contra o tubo que está colocado via oral. Portanto, a situação dramática me foi relatada pelo diretor técnico da Santa Casa e procuramos, com todas as formas, conseguir esse medicamento. A remessa emprestada por Cacequi dá no máximo para mais 3 dias e na quinta-feira tem a promessa de novas doses que serão enviadas pelo Ministério da Saúde e governo estadual. Outro problema são os preços desses medicamentos. Em Bagé, a Santa Casa está com a UTI lotada, com 15 pacientes Covid. Um medicamento que o valor unitário aqui era de R$5, por exemplo, uma ampola, hoje está valendo R$50. Então é um absurdo, assim. Mesmo assim, alguns desses medicamentos não tem no mercado. Nós não conseguimos comprar. E quando aparece, a gente tem que comprar no preço que tiver. A Santa Casa tem ainda estoque aí para mais uns 4, 5 dias, mas é isso, de alguns medicamentos, deste kit intubação. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, hoje o Hospital Centenário e a empresa Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, fornecedora do Midazolam, entraram em acordo. Em audiência na Justiça, ficou acertada a entrega de 3.000 ampolas do medicamento no prazo de 10 dias e outras 3 remessas de 1.200 doses. Com o valor da ampola em R$19,50. E evitamos com que nós tivéssemos que fazer uma contratação emergencial com o valor atual de mercado, que oscila entre R$57 e R$67. Nesta terça-feira, a empresa já entregou 2.000 ampolas, suficientes para uma semana de tratamento dos pacientes em ventilação mecânica, internados na área Covid da instituição. Segundo o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, a falta de medicamentos do chamado kit intubação está sendo notada em várias regiões do Rio Grande do Sul. E a remessa prevista para chegar nesta quinta-feira vai ser insuficiente para atender todos os hospitais. A maioria dos hospitais estão trabalhando nos planos B e alguns planos C, que são medicamentos similares com relação aos sedativos,
para que o paciente se mantenha sedado, uma vez que ele está entubado ou precisa ser entubado, mas nós sabemos que os medicamentos de primeira escolha do plano A, que são os necessários nesse momento, já começam aí a faltar em todas as regiões do nosso estado. De acordo com o COSENS, isso também está acontecendo porque o Ministério da Saúde requisitou tudo que os laboratórios tinham no estoque. Hoje, 7 veículos saíram desta unidade do Exército em Nova Santa Rita para rodar milhares de quilômetros pelo Rio Grande do Sul, sendo a rota mais longe até Alegrete. Estado e Exército vão distribuir 16.500 medicamentos do kit intubação para 24 hospitais. A Secretaria de Saúde do Estado informou que, dos hospitais citados na reportagem, apenas a Santa Casa de Bagé manifestou interesse na aquisição de medicamentos do kit intubação junto ao Ministério da Saúde, mas que, mesmo assim, está fazendo monitoramento semanal de estoques e que busca alternativas para auxiliar hospitais que enfrentam dificuldades. A fila do transplante aumentou em 2020 por conta da pandemia. São 400 pessoas a mais esperando por um novo órgão para sobreviver. É que o número de procedimentos realizados reduziu bastante no estado. Só em janeiro e fevereiro deste ano caiu quase 70%. A Rosemary faz hemodiálise 3 vezes por semana e cada sessão dura 4 horas. Um tratamento doloroso para o problema renal crônico que só vai terminar com um transplante. Para colocar as agulhas, dói bastante. Eu tenho, às vezes, câimbras, hipotensão. Então, realmente não é nada bom. Assim como Rosemary, 2.000 pessoas estão na fila do transplante no Rio Grande do Sul. São 400 pacientes a mais do que em fevereiro do ano passado. É que desde o início da pandemia houve uma queda no número de transplantes. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano foram realizados apenas 101 procedimentos no estado. No mesmo período de 2020 foram 312. Em todo o ano passado, os transplantes dos órgãos chamados sólidos, como coração, rins e pulmão, reduziram 28% em comparação com o ano anterior. Já os transplantes de tecidos, como córneas, pele e ossos, tiveram uma queda ainda maior, 55%. Apenas 572 cirurgias desse tipo foram feitas no ano da pandemia. Os motivos para essa diminuição estão diretamente ligados às restrições impostas pela pandemia e principalmente à superlotação dos hospitais. Blocos cirúrgicos e salas de cirurgia necessários durante os transplantes foram priorizados para o atendimento de pessoas com a Covid-19. O Hospital de Passo Fundo, São Vicente Paulo, foi o único que não fechou os transplantes eletivos. Então, é uma sequência de fatos que vem fazendo com que nós cada vez mais puxamos o freio de mão com os transplantes. Além disso, pessoas que morreram com a Covid-19 não podem doar órgãos. Michel coordena a comissão responsável por identificar possíveis doadores no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas. Para ele, a pandemia deve seguir dificultando a busca por novos doadores. Um teste positivo para a Covid-19, para SARS-CoV-2, nas 2 semanas que antecedem a morte cerebral. E o contato com alguém nos últimos 14 dias que esteja com doença confirmada, são contraindicações absolutas para doação. Nós estamos na mão agora dessa pandemia, infelizmente, nós temos que ter um cuidado máximo, né, com esses doadores. Não há espaço, não há lugar para fazer transplantes, mas a gente não pode desistir do trabalho que a gente vem tendo aqui na Central. A espera do transplante realmente é muito angustiante, porque depende de uma pessoa, um doador totalmente compatível. Mas olha, realmente eu tenho muita esperança de conseguir fazer o meu transplante, ficar livre das máquinas, ter liberdade para fazer o que eu gosto, viajar. Vamos manter a esperança, né? A seguir, pesquisa de um hospital de Porto Alegre vai testar o uso de um aplicativo de celular para identificar pacientes com Covid. Nós já voltamos. O desaparecimento de uma jovem de 23 anos teve um desfecho chocante ontem em Carazinho. Suelen Marins estava sumida desde o dia 26 de fevereiro e seu corpo foi localizado ontem depois de uma denúncia anônima.
Ela estava enterrada na garagem de uma casa localizada no bairro Princesa. De acordo com a polícia, essa casa pertence a um homem de 39 anos com quem ela tinha um relacionamento. Ele já tinha sido preso na semana passada como suspeito do desaparecimento da Suelen. A polícia ainda está investigando há quanto tempo eles se conheciam. Na casa, a polícia encontrou o vestido da jovem e objetos pessoais que foram reconhecidos pela família. E ainda uma corda que a polícia acredita que pode ter sido usada para enforcar a vítima. A investigação está apurando agora a motivação do crime, se foi feminicídio ou se teve relação com tráfico de drogas. Suelen deixa 2 filhos. Em Horizontina, no noroeste do estado, quem não cumpriu o isolamento domiciliar após testar positivo para a Covid pode ter que pagar uma multa. Essa é uma das formas que a prefeitura encontrou para diminuir o contágio na cidade. Depois de testarem positivo para a Covid-19, os moradores de Horizontina assinam um termo se comprometendo a ficar em isolamento domiciliar por um período determinado pelas autoridades de saúde. Esse período é de 14 dias a contar do início dos sintomas. Familiares que tiveram contato com esse paciente devem cumprir a quarentena da mesma forma. É a partir deste momento que começa a fiscalização da prefeitura. Nós repassamos aos fiscais que vão fazer a fiscalização a domicílio se essas pessoas elas estão cumprindo o isolamento corretamente, né? A única ressalva que existe para que as pessoas possam sair do isolamento seria um agravo na sua condição de saúde, que ela tenha que buscar algum recurso, que ela tenha que buscar algum atendimento especializado. Sem essa justificativa, não tem jeito. Tem que ficar em casa. E para garantir o cumprimento da regra, os fiscais batem de porta em porta. Nós só estamos passando aqui para ver se o senhor está tudo bem do isolamento. Nós que fizemos monitoramento. A gente chega na casa, se identifica como da saúde e fala o nome da pessoa que nós estamos procurando. E na folha tem os familiares também, que estão em isolamento. A gente fala o nome de todos e pergunta se todos estão aí. E além de perguntar, a gente quer enxergar eles, né? A gente acaba se a gente vê todos ali, daí tá tudo ok. Se falta um, daí já a gente notifica. Um relatório da fiscalização vai para a Secretaria de Saúde e depois segue para o Ministério Público. Quando esse relatório que aponta o descumprimento das medidas de isolamento domiciliar chega aqui no Ministério Público, o procedimento é rápido. Em poucas horas, a promotora de justiça ingressa no Fórum do município com uma ação civil pública para, primeiro, notificar o paciente que descumpriu as regras. Em menos de 24 horas, a Justiça concede uma liminar notificando a pessoa que desrespeitou o distanciamento e avisa que no caso de reincidência será aplicada uma multa de R$ 500 para cada dia que o isolamento não for cumprido. Desde o início da pandemia, o Ministério Público ingressou com 32 ações contra pacientes. Até agora, não foi aplicada nenhuma multa. Nós tivemos uma melhora muito grande do ponto de vista fiscalizatório, né, com uma diminuição de pessoas que estão furando o isolamento. Né? Os últimos dias praticamente não houve notificação de pessoas que não estavam cumprindo o isolamento. Com a chegada da vacina, a esperança é de que a presença do vírus diminua. Mas enquanto isso não acontece, é preciso se prevenir. A gente sabe que hoje a forma mais competente de combater o coronavírus, né, a propagação do coronavírus, é o isolamento, né? Nós temos acompanhado todos os dias o número de leitos disponíveis nos hospitais do estado. Entre leitos de UTI, leitos clínicos e de retaguarda, cada vaga pode significar uma vida salva. A reportagem é do Max Correia. A mudança de perfil nos pacientes recebidos no anexo construído junto ao Hospital Independência é um reflexo direto do agravamento da pandemia. Inaugurada em junho do ano passado, a estrutura foi pensada como retaguarda para tratar pacientes em recuperação da Covid-19. Mas com cada vez mais casos no estado, esse cenário mudou. Com o avanço da doença, nós tivemos que começar a atender os pacientes dos postos de saúde das UPAs, UPA Zona Norte, UPA Lomba do Pinheiro, enfim, que são pacientes que estão iniciando a doença e a gente não sabe como é que vai evoluir. E alguns evoluem, 15% evoluem para as necessidades de UTI.
O prédio, com 50 leitos clínicos funcionando, foi uma das primeiras respostas à pandemia, construída em 30 dias com investimento em parceria dos grupos Gerdau, Ipiranga, Zafari e Hospital Moinhos de Vento. 1.200 pessoas já passaram por ali. Segundo a Prefeitura, 665 novos leitos clínicos foram abertos em Porto Alegre só neste ano e 219 de UTI. Outros 20 vão ser abertos no Hospital Vila Nova no começo de abril. Hospitais que hoje estão fechados também podem ser reabertos para receber pacientes da Covid-19. É o caso do Hospital Álvaro Alvim, cedido pelo governo federal. A avaliação da Secretaria Municipal de Saúde é de que o prédio tem estrutura para receber até 20 leitos de UTI e entre 60 e 80 leitos clínicos para pacientes com a Covid-19. A unidade era administrada pelo Hospital de Clínicas até abril do ano passado. A Prefeitura vai buscar na iniciativa privada um parceiro para equipar e operar o hospital. Primeiro, é ver essas condições gerais, né? Que são a rede elétrica, a rede de gás, deixar ele pronto. Depois nós vamos ter que mobiliar ele e ver os recursos sobrando. Tomara que a gente não precise utilizá-lo, né, recentemente, mas se for necessário, nós temos que estar com esse instrumento, com essa ferramenta na mão, para a Prefeitura ter a maior agilidade para isso. Em um cenário em que cada leito disponível pode significar uma vida salva, médicos pedem que a população mantenha os cuidados e ajude a desafogar a sobrecarga dos hospitais gaúchos. Se eu tiver Covid, é problema meu. Não é problema dele. É de saúde pública que vai passar para um grupo grande de pessoas amigas, familiares, conhecidos, e é uma coisa muito triste. É exatamente por isso que a gente se preocupa um pouco quando ouve que no meio desse caos que ainda estamos vivendo, aí se fala em flexibilizar ainda mais a abertura do comércio, mais ainda do que já aconteceu essa semana, né? A gente entende, se solidariza com os comerciantes, com as suas perdas, mas a gente sabe que isso aumenta a circulação de pessoas, não é, PG? E isso é um perigo aí para a proliferação desse vírus terrível. Cris, não, sem dúvida. E o seguinte... É que quem não quiser acreditar, não vai acreditar. Infelizmente, a gente vive uma época em que, às vezes, não adianta a gente apresentar estudos, pesquisas, evidências científicas, porque algumas pessoas acham que tudo é uma conspiração e vão acreditar no que quiser acreditar. Mas, ainda assim, vale lembrar, tá, que todos os estudos que projetam o impacto da pandemia na economia mostram que os países e cidades, né, que foram mais rígidos, que tiveram um enfrentamento mais rigoroso com políticas de isolamento na pandemia, são justamente aqueles que conseguiram amenizar o colapso na economia, né? Porque a economia se recupera antes, quando há mais rigor nas medidas de enfrentamento à pandemia. E se ela se recupera antes, isso significa um desemprego menor, menor queda na renda e menor impacto no PIB, né? Mas muita gente parece duvidar disso, inclusive o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, né? O prefeito vai encaminhar nos próximos dias para o governador Eduardo Leite 3 pedidos para amenizar, para afrouxar mais as atividades em Porto Alegre. O primeiro é para que o comércio, os bares e os restaurantes voltem a receber público nos finais de semana. Hoje eles não podem receber gente presencialmente. O segundo é para que os bares e restaurantes, durante a semana, possam abrir até mais tarde, ou seja, até às 8 da noite e não mais até às 6 da tarde, como ocorre hoje. E o terceiro pedido do prefeito Sebastião Melo para o governador Eduardo Leite vai ser para as atividades essenciais, como o supermercado, não precisarem ter mais um limite de horário, poderem funcionar até a hora que bem entenderem. Quer dizer, é uma tentativa de esticar a corda, né, o máximo possível, no momento em que o governador Eduardo Leite, inclusive, já liberou algumas flexibilizações com o retorno da cogestão e foi muito criticado, inclusive, pela comunidade científica por causa disso. Afinal, o Rio Grande do Sul ainda apresenta índices de mortalidade por coronavírus que estão entre os piores do Brasil, né? Mas, enfim, acredito que o governador, justamente por entender, por ter consciência de que essas medidas dele de afrouxamento já foram controversas, arriscadas, não deve ceder a essa pressão, essas novas solicitações
de afrouxamento do prefeito Sebastião Melo, pelo menos não nesse momento em que alguns índices da pandemia até já começam a melhorar, né? A ocupação de leitos clínicos, por exemplo, já dá sinais de início de uma curva descendente, mas ainda muito longe disso impactar no número de mortes ou no atrolho, para usar uma expressão bem nossa, no atrolho que a gente vê nas UTIs no Rio Grande do Sul. Ainda falta um pouco para isso, portanto, devagar com dor. Tchau, gente. Não podemos atropelar para não perder o que já foi feito, né, PG? Bom, vamos fazer um intervalo? A seguir, um ano depois da primeira morte no estado, vamos relembrar esse ano de pandemia e a história de algumas vítimas. Já voltamos. Meio-dia e 39 minutos, Jornal do Almoço de volta. E olha, em Santa Maria deve começar em instantes uma entrevista coletiva sobre o processo de escolha da nova sede da Escola de Sargentos do Exército. Vai ser uma sede única no Brasil para formar sargentos, que pode ser em Santa Maria. Vanessa Bax, além dessa entrevista, o que mais está previsto para acontecer por aí, Vanessa? Oi, Cristina, uma boa tarde a todos. Bom, essa entrevista coletiva está marcada para iniciar daqui a pouquinho, à 13h, mas tem mais agenda ainda nessa tarde. A cúpula de militares que está aqui em Santa Maria, depois dessa coletiva, ainda faz uma série de visitações a locais que poderiam receber instalações dessa nova escola de sargentos, se ela vier aqui para Santa Maria. Mas quem está lá no campo de instrução militar, onde acontece essa entrevista coletiva logo mais, é a nossa colega Nádia Strati, que traz mais informações para a gente agora. Nádia, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde. A movimentação ainda é tranquila, Vanessa. Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham. A coletiva de imprensa, como você disse, começa logo mais por volta da 13h. O que a gente consegue ver nesse momento, Otávio Brasiliense vai mostrar para vocês, é a movimentação de colegas jornalistas credenciados que também participam desse momento. A cúpula de militares já chegou aqui no campo de instrução, mas o que a gente sabe é que hoje não vai ser feito nenhum tipo de anúncio sobre a vinda ou não da Escola de Sargentos. E sim, é mais uma visita à cidade, também à estrutura do Exército aqui de Santa Maria, antes da tomada da decisão. É que Santa Maria, como a Vanessa explicou, compete com outras duas cidades, Ponta Grossa, no Paraná, e Recife, em Pernambuco, que também querem a Escola de Sargentos. A gente vai ver agora algumas imagens, porque ontem à tarde, por volta das 4h, teve uma reunião no Palácio Piratini entre o governador do estado, o prefeito de Santa Maria e também a cúpula de militares, onde foram apresentados alguns projetos solicitados pelo Exército, como, por exemplo, a ampliação de rede de luz, água e esgoto e também melhorias em algumas vias municipais aqui da nossa cidade. Esses projetos vão ser levados agora para análise. A expectativa por aqui é muito grande porque Santa Maria tem o segundo maior contingente militar do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Então, por conta disso, a expectativa é muito grande aqui em Santa Maria. O investimento para a construção da Escola de Sargentos passa de R$1 bilhão, além de toda a movimentação econômica na cidade e a vinda de aproximadamente 6 mil pessoas, entre funcionários, alunos e também familiares. O anúncio, então, da cidade que deve ter a construção da Escola de Sargentos sai em maio, então até lá a gente deve aguardar, Vanessa. Tá certo, obrigada, Nádia. E uma outra notícia aqui do Centro-Oeste Gaúcho é sobre a vacinação de pessoas com 70 anos ou mais contra a Covid. Hoje teve vacinação aqui em Santa Maria, foram 9 pontos. A gente tem imagens para mostrar e uma grande procura pela vacina. No drive-thru da Medianeira teve gente com dificuldade de encontrar o fim da fila. Foram distribuídas 2.000 doses a mais que o previsto em função de todo esse movimento. E foram aplicadas mais de 6.000 doses hoje de manhã aqui em Santa Maria. Já em Uruguaiana também teve vacinação de pessoas com 70 anos ou mais, teve drive-thru e vacinação nos postos de saúde. Foram disponibilizadas 2.460 doses em Uruguaiana. E por lá, amanhã, começam a ser vacinadas as pessoas com 68 anos ou mais. Cristina, eu volto contigo. Obrigada pelas informações, Vanessa. Eu vou seguir falando de vacinação agora aqui com o Túlio Milman. Ele tem informação de uma pesquisa gaúcha que pode ajudar muito na vacinação em todo o Brasil. Oi, Túlio, que pesquisa é essa? Oi, Cris, olha que legal. A nossa URGS, mais uma vez aí na ponta da pesquisa no Brasil. O Instituto de Física da URGS desenvolveu um freezer portátil
que custa para ser fabricado R$ 800. É muito barato se comparado ao preço de produtos similares que tem por aí. Por que é importante? Na medida que a vacinação for avançando, e a gente espera que isso aconteça, os pequenos municípios e médios vão ter que ser envolvidos. Tem até uma pesquisa sendo feita agora, capitaneada pela FAMURS, dentro daquele movimento Unidos pela Vacina, com todas as prefeituras gaúchas, justamente para que elas informem quais são os seus gargalos de logística, né? Onde é que fica difícil vacinar. E certamente o freezer, porque muitas das vacinas têm que ser conservadas em temperaturas muito baixas, abaixo de zero, certamente esse item vai aparecer. Então, o Instituto de Física desenvolveu esse protótipo aí que funciona com nitrogênio líquido. É muito barato, é portátil, na verdade é um recipiente, uma espécie de freezerzinho com um depósito de nitrogênio do lado e isso pode ser transportado com muita facilidade, é barato, é de fácil manutenção e atende às necessidades da vacinação. Eu sei que o presidente da FAMURS, o presidente Maneco Hassen, já entrou em contato com o Instituto de Física para tentar ver como essas duas iniciativas podem se complementar. Isso é muito positivo, muito bom. Agora a gente até parou de falar um pouquinho na importância da pesquisa, da ciência, isso foi tema muito recorrente ano passado, mas quando a ciência e a pesquisa encontram a realidade dessa forma e ajudam a resolver um problema concreto da população, a gente tem que celebrar, aplaudir e esperar que esse tipo de iniciativa se amplie cada vez mais. Beijos e abraços, até amanhã. É verdade, parabéns aí aos nossos pesquisadores, né, Túlio? Como a gente falou no início do JA de hoje é um dia para refletir no maior prejuízo causado pela pandemia, as vidas perdidas para o coronavírus. Há exatamente um ano, aconteceu em Porto Alegre a primeira morte por Covid-19 no estado. Georgette Richa Bechara Calil tinha 91 anos. Ela era viúva, tinha 3 filhos. Morreu depois de ficar 7 dias internada no Hospital Moinhos de Vento. De lá para cá, nós observamos aí com muito medo uma escalada cada vez mais rápida no número de mortos. São milhares de histórias assim, quase 18 mil delas. E nós vamos contar algumas agora na reportagem da Júlia Perac. Ontem, 11 horas, o meu pai me liga e diz: filho, a mãe faleceu. E eu não pude nem ver ela. Eu não pude nem fazer um velório para ela. Eu não pude abraçar o meu pai e o meu irmão, porque eles estão infectados. A Maria Helena, mãe do Gregório, tinha 56 anos. Uma dor com a qual ele convive há 8 dias. Sábado, ela começou a piorar. O meu irmão levou ela no atendimento, botaram ela no oxigênio. A princípio, estava uma situação estável, que só precisava de um pouco de cuidados, né? Depois disso, eu não sei de mais nada. Só sei que ela não resistiu. E perdas como essa, irreparáveis, se repetem todos os dias há um ano. A primeira morte do estado foi confirmada em 24 de março de 2020. A partir de hoje, nós temos o primeiro óbito da cidade de Porto Alegre. Georgette tinha 91 anos e morava em Porto Alegre, mãe de 3 filhos e sogra do Júlio. Como foi bem no início, isso surpreendeu a todos, inclusive a nós também, que acabamos adquirindo também a doença. Nesse momento, a capital era a cidade que mais preocupava. A partir daí, fomos nos obrigando a viver dentro da possibilidade de inúmeros decretos. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública. Por isso, essa minha mensagem é especialmente aos cidadãos do interior do estado que eventualmente ainda não tenham compreendido a gravidade e a urgência de mudarmos hábitos, de mudarmos procedimentos. A situação já era grave, mas tudo ainda era uma novidade. E fomos nos reinventando de dentro de casa, interagindo com a vizinhança, na esperança de que tudo ia passar rapidinho. Força no coração, tudo isso vai passar muito rápido. Só que a pandemia foi ficando. E com ela, as terríveis companheiras, a incerteza e a angústia. Ruas vazias, comércio fechado. Em abril, o coronavírus já tinha chegado a 109 cidades. Já eram 31 mortos. Outra vítima foi a dona Fátima, mãe da Thaís. Uma pessoa que se cuidava, uma pessoa que qualquer dor estava num médico, uma pessoa super otimista com a vida e do nada entubada, do nada vem a ter várias complicações na UTI até a noite da ligação do médico. A dona Fátima morava em Passo Fundo e morreu em abril, bem na época em que começaram os surtos de Covid por lá. A mãe era uma mãe muito presente,
era uma mãezona, na realidade, assim, não só para nós, como para todos que conviviam com ela. Era uma pessoa nova, fazia poucos dias que tinha feito 61 anos. Eu, assim, eu não acredito ainda, sabe? Às vezes dá a impressão que ela está viajando e que ela vai chegar a qualquer momento. Tanto medo de perder alguém que voltar para casa depois da internação merecia e ainda merece aplausos. Uma nova chance de viver. Fora dos hospitais, era preciso seguir a vida com novos cuidados. Só que nem isso freou a curva dos óbitos. Maio, junho e julho, as mortes passaram de 1.000. A esperança sempre é a última que morre, né? Mas com o passar dos dias, acabou que ele começou a ter falência nos outros órgãos, né? Então, a notícia, a gente esperava que fosse boa, mas no final não foi a que a gente esperava. Carlos Alberto, pai da Thaís, tinha 56 anos. O seu Carlão do restaurante vai ficar para sempre no coração. É uma dor que nunca vai passar, é uma saudade que a gente sempre vai ter, né? Hoje eu acordo, faço meu chimarrão e ele não tá aí. Daí bate aquele apertinho no coração, sabe? Mas, né, tem que seguir. O Carlos Alberto morreu em julho, justamente a época em que havia o medo que os casos de gripe se somassem aos de Covid. Pesquisadores da URGS fizeram um estudo que mostra quando deve ser o pico da Covid aqui na capital. De acordo com o nosso estudo, isso vai ser muito grave. E se criou uma sensação de estabilidade. De setembro a novembro, a média de mortes não passou de 50 por dia. Todo o cuidado que a gente tomar vai salvar alguma vida. Então, o fato de que em 2020 uma parcela da população continuava se cuidando ajudou a segurar, né? Então, apesar de que não era um resultado ideal, a gente, para poder realmente terminar com a pandemia, a gente precisa interromper a circulação do vírus. Isso a gente faz com vacinação de todo mundo, de uma parcela muito importante, ou se todo mundo realmente cuidasse. Viramos o calendário cheios de esperança. No dia 18 de janeiro começou a vacinação, mas a vacina chegou com uma marca que ninguém queria atingir. As 10.000 mortes vieram bem antes da previsão de especialistas. Fevereiro sem carnaval e a vida seguia sem pandemia para muitos. No sistema de saúde, a situação parecia até confortável com a chegada de pacientes de outros estados. Só que o que a gente achava que não ia acontecer, aconteceu. Superlotação nos hospitais. E um novo decreto, o mais restrito deles, bandeira preta em todo o estado. Fecha quase tudo de novo, um ano depois da primeira morte no estado. Vivemos o que ninguém queria. Nós estamos protelando o estoque em dias, né, de consumo por mais 3 a 4 dias, né, para conseguir não entrar em colapso. Em 16 de março, chegamos a registrar 502 mortes pelo coronavírus confirmadas em 24 horas. Não tem como saber quem vai se salvar, quem não vai. Olhando para trás, lá em março do ano passado, dá para ver a escalada do vírus, uma curva que dá medo. São mais de 17.000 vidas perdidas em um ano de pandemia no estado. Os profissionais da saúde viram o coronavírus mudar, se adaptar, criar variantes novas. Agora jovens, que nem eram do grupo de risco, chegam ao hospital com sintomas graves. Ela era uma menina, assim, sem igual, né? Uma menina cheia de vida, cheia de sorrisos, uma pessoa, assim, que a gente jamais pensou que partiria tão cedo. O sorriso da Jéssica está fazendo falta desde o dia 4 de março. Ela estava grávida e fez um parto de emergência. A pequena Jéssica Catarina leva o nome da mãe e dá forças para a família seguir em frente. Uma cuida ela uma noite, outra cuida outra, e a mãe fica com ela também. E a gente está se revezando assim, dando amor, carinho. Não supre o que a mãe dela daria para ela, né? Mas a gente está tentando da melhor forma possível. A gente está cansado. Pena que o vírus não cansou da gente. A esperança, ela está chegando em frascos, devagar, ainda é pouco. E até chegar a nossa vez de tomar a vacina, o que a gente pode fazer é se cuidar. Porque pior do que a saudade por mais algum tempo é a saudade que dura para uma vida toda. Às vezes a gente anda na rua e vê pessoas sem máscara.
se aglomerando, bebendo. Pessoal, depois que acontece na família da gente, não tem mais volta. A vida é outra. Muito triste, né? A gente vê esses depoimentos de todas essas pessoas. São 17.499 famílias enlutadas no nosso estado por causa do coronavírus. A todos a nossa solidariedade, o nosso carinho, muita força para enfrentar essa saudade. Marco Matos está de volta, disse que ia falar um pouquinho do tempo do fim de semana. O que você pode adiantar para a gente, Marco? Então, Cris, primeiro quero deixar claro que ainda faltam uns dias para chegar o fim de semana. Então, previsão do tempo mesmo, certinho, a gente sabe até 3 dias depois do dia que a gente está dando a previsão. Depois disso já é uma tendência. Então vamos lá, vamos ver o que pode acontecer no fim de semana. Tá dando uma desculpa, Porque, olha, mas tu quer ver só, Cris, os próximos dias devem ser de chuva aqui no estado. Porto Alegre aqui, se a gente pegar hoje para olhar a previsão dos próximos 4 dias, no domingo até aparece que não deve chover. Mas quero dizer para vocês que se eu tivesse que apostar, eu posso dizer que isso aqui logo muda, porque a frente fria que vai chegar aqui no estado no sábado ela é um pouco mais forte. Então pode ser que chova o fim de semana todo sim, inclusive no sábado tem bastante chuva para Porto Alegre. Vamos para uma outra cidade então, subir a serra, Gramado. Aqui sim, a gente já marca a chuva até domingo, né? Sábado 8 milímetros, domingo 7 milímetros e no domingo a chuva lá na serra pode até ser um pouquinho mais forte. Em Santa Maria, na região central do estado, a gente também deve ter os próximos dias aí com chuva. O destaque que eu quero dar para vocês é o seguinte: entre a quinta e a sexta-feira esquenta bastante, temperatura à tarde passa dos 30 graus, o que já não vai acontecer no final de semana, que as temperaturas já vão começar a cair. Para terminar, eu separei a cidade de Ijuí, onde por lá também a gente tem a previsão dos próximos dias com chuva, também com esse mesmo destaque que eu dei ali para Santa Maria, de queda nas temperaturas de sexta para sábado, ou seja, as máximas já não vão subir tanto. E aí, para outra semana, a gente já tem uma previsão de máximas ainda menores, de mais friozinho pela manhã, até chegar ao feriadão de Páscoa, e a gente vai ter bastante frio no estado, Cris. Tá certo, aos pouquinhos a gente vai atualizando, mas o Marco Matos já se arriscou aí a dar um palpite adiantado. O pessoal pede, né? A gente está aí para atender os pedidos. Vamos para o WhatsApp então, Cris? Vamos lá, vamos ver o que os nossos telespectadores estão mandando para a gente hoje? Vamos lá, tem aqui, ó, vamos falar de vacinação, né? Bom dia com alegria, compartilhando ótima notícia. Hoje levei minha mãe, Terezinha, para receber a primeira dose da vacina. Deus permita que em breve tenha vacina para todos. Mensagem que o Rogério mandou para a gente lá de São Jerônimo. Cris, tem mensagem aqui para você. Esse bebê é isso. Hoje, dia muito feliz, nasceu minha neta Camila. No meio desse furacão veio esse anjo para nos alegrar. Parabéns aos papais Cândice e Carlos. Vovó feliz, Suzete de Bagé. Que alegria, hein? Receber uma netinha assim, plena pandemia. Lindo demais. Essa foto, olha que bonita que eu achei, ó. Cristina e Marco, que imagem linda. Num muro aqui perto de casa. A Regina mandou pra gente ver sua árvore completa, a pintura do muro. A pintura no muro, legal, olha, né? Que bacana, muito legal. Criativo. E olha isso aqui, Cris. Meus cisnes dando uma espiadinha pelo portão. Parabéns ao meu marido Marco de Broquier, que está de aniversário hoje. Beijo, esposa Carmen e filha Kimberly. Legal, né? Muito bacana. Tem aqui, ó, uma mensagem para ti também, ó, Cris. Estava colhendo feijão com meu pai quando me deparei com esses pés de 2,30 de altura. O Lucas e o Wilson Rossi, Machadinho, norte do estado. Um abraço, Cris. Obrigada. Um abraço para vocês também. Olha aí que delícia. Grande gente, um demais. Feijãozinho. E só mais um para te terminar, mandar um abraço especial lá para Arroio Grande, a cidade simpatia que está fazendo hoje 148 anos. Foto de um dos pontos turísticos de nossa cidade, a igreja de Nossa Senhora da Graça. Terra de gente boa, com certeza. Rubi, abraço aí para Arroio Grande, no sul do estado. Parabéns aí a todos os moradores, então, pelos 148 anos. Hoje ficamos por aqui. Amanhã o Jornal do Almoço está de volta. Está chegando aí a Alice com o Globo Esporte. Tchau, gente. É.